Apocalipse capítulo 3, versos 18 e 19, nos diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versos 18 e 19. E a palavra do Senhor aqui nos mostra Jesus falando sobre a igreja morna, que é a igreja em Laodiceia, em que o Senhor tinha dito àquela igreja que, apesar de a igreja se achar rica, em que não tinha falta de nada, pois tinha todos os recursos, todas as benesses possíveis, tudo aquilo que aos olhos deles eles achavam que era bom e suficiente, o Senhor então os repreendeu, mostrando que eles não tinham aquilo que precisava, que era exatamente a vida que o Senhor tem para nós. E aqui no verso 18 que nós lemos, nós vemos o conselho de Jesus, aquilo que ele falou para que aquela igreja pudesse alcançar o que era necessário. No começo dessa carta à igreja de Laodiceia, Jesus estava mostrando que eles não eram nem frios e nem quentes, mas que eram mornos, e por serem mornos seriam vomitados da sua boca. E aqui, na sequência, o Senhor então está mostrando aquilo que era necessário para que eles pudessem alcançar o que era preciso. O que tinham que fazer? Então o Senhor fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E eu vou me ater nesse momento a esse trecho. O conselho do Senhor era: aconselho-te que de mim compres. E isso nos faz ver que é o Senhor que tem aquilo que nós precisamos. Então Jesus fala: aconselho-te que de mim compres, nos mostrando que não é dando lugar a pessoas que pregam muito bem, não é dando lugar ao conhecimento de muitas coisas, pois que hoje realmente nós temos muitos recursos. Temos a arqueologia que nos prova aquilo que a Bíblia mostra. Temos os dicionários, temos os estudos que têm sido feitos ao longo dos séculos e particularmente a partir do século XX. Quanta coisa nós temos aprendido sobre a palavra do Senhor, que talvez antes alguns não tinham esse conhecimento. Hoje também nós temos o conhecimento de todas as ciências, tudo aquilo que nos é possível alcançar, mas o Senhor mostra que nada disso importa para que nós estejamos bem na sua presença. Então o Senhor fala: aconselho-te que de mim compres. E aí está a aplicação pessoal para as nossas vidas. Temos que comprar, ou seja, temos que pagar o preço diante do Senhor, pagar o preço para que possamos obter aquilo que Ele está nos indicando. Então por isso o Senhor fala: aconselho-te que de mim compres. Ou seja, temos que pagar o preço.
temos que buscar do Senhor aquilo que realmente importa, que é o avivamento pessoal, que só vem quando damos lugar ao seu Santo Espírito para que ele opere em nossas vidas. E então nós alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós. E o que é que o Senhor está dizendo, né? Como eu falei, hoje eu vou me ater a esse trecho da palavra. Aconselho-te que de mim compres. E em seguida o Senhor fala, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestes brancas é o que temos que comprar, é o que temos que buscar no Senhor. Vestes brancas nos falam de pureza e nos falam de santidade. E a palavra nos fala na carta aos Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando vemos aqui o conselho de Jesus, nós atentamos para aquilo que já antes a palavra nos falava. É que devemos ser santos, porque o Senhor é santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então temos que comprar vestes brancas. E isso nos faz atentar para o esforço que temos que fazer para que estejamos alcançando a santificação das nossas vidas. Não adianta a gente simplesmente ser bom religioso. Isso não vai atrair a bênção do Senhor. Isso muitos estão fazendo hoje. Mas o Senhor vê a igreja do presente como sendo uma igreja morna, uma igreja que não tem vida na sua presença, uma igreja que não tem aquilo que é necessário. E por isso ele dá esse conselho que devemos comprar dele vestes brancas. A pureza que podemos alcançar quando somos transformados pela palavra do Senhor. E atentando para a palavra do Senhor e dando lugar ao Espírito Santo, ele aplica em nós a sua palavra. E assim nós podemos alcançar essa pureza que está aqui representada pelas vestes brancas. Então, somos transformados quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor é então aplicada às nossas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. E também, vestes brancas quer dizer santidade. Santidade que é a separação do mundo, que é nós agora deixarmos de lado aquilo que é do mundo, pois, como diz a palavra do Senhor também, a aparência deste mundo passa. Nós não vamos permanecer na presença do Senhor e estar também achando muito bom tudo aquilo que é do mundo, né? Há mesmo um versículo da palavra do Senhor que fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não é possível nós agradarmos ao Senhor e sermos mundanos. Não é possível nós agradarmos ao Senhor e adotarmos a mentalidade mundana em nossas vidas. Então, as vestes brancas, elas nos falam da santidade, que vem pela nossa atitude de nos santificarmos a cada dia. Então, devemos atentar para isso. Se você quer alcançar a bênção do Senhor, se você quer estar pronto diante do Senhor quando Jesus vier e estar próximo à vinda dele, então você deve atentar para isso. O conselho de Jesus. Jesus nos diz, aconselho-te que de mim compres. Temos que buscar no Senhor. Não é pelos méritos nossos, mas é por buscarmos do Senhor a santificação das nossas vidas. As vestes brancas
que todos agora verão em nós, se nós assim o fizermos. Então, que você busque, que nós estejamos buscando isso, né? Buscando no Senhor. E Ele nos dará de graça, e Ele vai se agradar de nós. Então, que nós estejamos assim, buscando no Senhor, vestes brancas, adotando não mais a mentalidade mundana, mas permitindo que o Espírito Santo esteja agora trabalhando em nós para transformar as nossas vidas, para nos dar condição de nós estarmos de pé na presença do Senhor. Daqui a pouco Jesus vem, e quando Ele vier, Ele vai nos levar para Ele se nós estivermos assim. Então, por isso o Senhor nos dá o seu conselho. O conselho do Senhor é aquilo que nós devemos adotar. Buscar a santificação, as vestes brancas que representam a santidade na sua presença. Que Deus nos abençoe, que você faça isso e que você esteja assim pronto, porque daqui a pouco Jesus vem.